está em estado crítico há muito. Basta nós nos sentarmos e vermos as notícias. Quer dizer, nós nunca tivemos tantas horas de canais alegadamente a dar notícias e creio que, enfim, talvez nunca tenhamos tido tão poucas notícias. Eu não acho que é uma crise específica portuguesa, mas é particularmente mais grave em Portugal porque tem a ver com as fragilidades do desenvolvimento do próprio país, que tem a ver com as fragilidades do desenvolvimento de uma esfera pública autónoma do Estado e do mercado. E, portanto, os países que têm um jornalismo e uma intelectualidade que é exclusivamente dependente de estruturas como o Estado e como o mercado, e, portanto, sem um nível associativo e ligado aos trabalhadores, seja manuais e intelectuais, mais denso, têm sempre intelectuais menos críticos, que é um problema eterno de Portugal, e têm sempre jornais menos críticos também. Eu acho que o momento áureo da imprensa portuguesa foi na viragem do século XIX para o século XX. Um jornal como A Batalha, que tinha um suplemento literário, de onde, aliás, saíram escritores importantes, chegou a ter 25 mil exemplares. Era um jornal anarco-sindicalista, jornal, com repórteres, chegou a ter 25 mil exemplares diários. Os jornalistas tinham nas suas associações... A Batalha já é dos anos nas 20. associações... É de 1919. Não é a transição de século. Não, mas eu, quando falei, estou a falar dos últimos 20 anos do século XIX, os primeiros 20 anos, até à ditadura. Aliás, uma das razões da ditadura é acabar com esse vigor dessa esfera pública crítica. E nós temos, quer dizer... Vale a pena, porque muitos deles, aliás, têm acesso online, podem entrar na Biblioteca Nacional, estão digitalizados. O que é que era um jornal e pensar hoje? Eu, aliás, muitas vezes tenho que ver com grande custo alegadas notícias, por exemplo, sobre a guerra. Não há história, portanto, tudo começa há uma semana, há 15 dias, há um mês. Essa é uma das regras fundamentais do entretenimento, a que eu não vou chamar notícias. A segunda é que aquilo parece um jogo de computador. É bombas, prédios, como se aquilo explicasse alguma coisa. E depois as pessoas dizem, eu já não consigo ver notícias, fico muito angustiada. Aquilo não são notícias, aquilo é uma galeria de horrores para angustiar pessoas, porque aquilo não explica nada. Mostrar prédios a cair, horas infinitas disto, não explica rigorosamente nada. Agora... solidarizando-me, evidentemente, com os jornalistas despedidos. Eu acho que ninguém deve perder o emprego é uma coisa essencial na vida, e acho que nós temos que, para encarar esta questão que é multidimensional, uma das coisas que nós temos que fazer é acabar com esta sociedade que nos diz a toda a hora que nós só podemos ter o que temos. Por isso é que eu acho que a literatura tem um grande valor. E uma das coisas que nos dizem nos últimos anos é que o Estado pode financiar as empresas privadas, mas não pode financiar emprego público. E, portanto, os jornais andam todos mal ou bem agarrados aos dinheiros de subsídios do Estado, via publicidade, via isto, via aquilo. E depois nós temos uma coisa incrível. E os jornalistas são a favor. Eu não sou. Eu sou contra que o Estado financie qualquer empresa privada, seja ela qual for. Os dinheiros públicos são para os serviços públicos. Não dão lucro, não dão €1 de lucro. Esse é o princípio dos dinheiros públicos. Mas nós temos uma coisa incrível. É que nós temos uma massa gigantesca de profissionais da comunicação que são financiados diretamente pelo público. Não há Câmara Municipal nenhuma, não há serviço nenhum do Ministério, não há neste momento nenhuma instituição em Portugal, nos serviços públicos e privados, que não pague a um especialista em comunicação que passa o dia a mandar coisas para as redações já feitas e a telefonar. E depois temos as redações esmifradas, sem ninguém, que nem sequer têm capacidade para fazer o que é jornalismo. Que é o quê? O jornalista é os olhos do público. É aquele que vai para o terreno, é aquele que investiga, é aquele que procura a verdade. Como alguém dizia, eu não quero dizer que o Assange é o último jornalista vivo, evidentemente, mas quer dizer, é essa figura que enfrenta o poder, incluindo o poder das empresas, evidentemente. Ou seja, eu acho que este dinheiro... Quer dizer, este dinheiro, nós abrimos os jornais e o que é que vemos? Frequentemente, qualquer pessoa pode fazer esse exercício. Está exatamente a mesma notícia, com as mesmas letras, e muitas vezes não é da Lusa, nos não sei quantos jornais. Porquê? Porque aquilo foi despejado, feito por um especialista em comunicação, e as universidades, aliás, cada vez formam mais a pensar também na comunicação e não no jornalismo, e mistura-se as duas coisas. Em Portugal, felizmente, existe um código deontológico que diz uma coisa óbvia. Se uma pessoa é especialista em comunicação, está a ser paga em relações públicas, um especialista em comunicação está a ser pago pela empresa, pelo sindicato, não interessa,
pelo Estado, seja pelo Estado diretamente, está ao serviço de uma Câmara Municipal, não está ao serviço da verdade do público. Então, eu pessoalmente acho que nós temos o serviço da RTP, com todos os defeitos, e podíamos discutir muito aqui, a ideia de que eu não acho que nós tínhamos que ter uma comunicação estatal, temos que ter uma comunicação pública, ou seja, eu não acho que o Estado tenha que controlar o que é que se passa na RTP, tem que ser mecanismos de auto-organização democrática dos profissionais, etc., que definem, e não é o poder político. Agora, é público. O financiamento público das notícias é absolutamente fundamental, mas não é o financiamento das empresas privadas. Eu acho que passa por aí.